3 sequelas invisíveis que podem dar direito ao auxílio acidente. Fica atento que se você tem alguma dessas 3 sequelas que eu vou mencionar aqui, você pode ter direito de receber o auxílio acidente. E lembrando que o auxílio acidente não é a mesma coisa que auxílio doença, não é a mesma coisa que a aposentadoria por incapacidade, é uma indenização muito específica, tá? Bora lá! A primeira sequela invisível que pode te dar direito de receber o auxílio acidente é a sequela de burnout. Pessoal, hoje, nos últimos dias, na verdade, nós temos um ambiente de trabalho cada vez com mais pressão interna e externa. Então, cobrança por mais produtividade, por mais entrega, por mais resultados. A tecnologia que, de certa forma, ajuda muito, mas ela também te coloca ali num cenário como se você fosse uma máquina. Porque quando era as coisas mais manuais, você conseguia enxergar mais a limitação. Então, colocava ali uma pilha de processos, uma pilha de coisas para você mexer, enfim, e era visível aquilo ali. Hoje, como é no computador, é invisível, né? Você trabalha e parece que quem olha de fora parece que você não trabalhou. Então, a cobrança excessiva leva muitas pessoas ao burnout. Trabalho sem descanso, trabalha 10, 14 horas por dia, diretão. E assim, pessoal, sem querer entrar no mérito mas a geração, porque tem isso, né? A geração de hoje não suporta, eu trabalhava 14 horas por dia no passado. Pessoal, o tipo de trabalho que é feito hoje, ele tem muito mais complexidade, a exigência é muito maior, a competitividade é muito maior. Então, o cenário ele mudou e isso levou e leva muitas pessoas a um estresse tamanho que deixa sequela. Os profissionais que normalmente são atingidos pela síndrome de burnout, normalmente eu vejo muito acontecer em bancário e profissionais da saúde, principalmente técnico, enfermagem e enfermeiros. O ambiente hospitalar por si só é um ambiente de muita pressão. E quando a pessoa tem ali um ambiente mais tóxico, um ambiente mais hostil no ambiente de trabalho dela, ela naturalmente fica mais propensa a sofrer desses problemas de saúde mental. Agora, muitas pessoas se afastam, consegue mudar de emprego, consegue mudar a rotina dela de maneira que ela começa a trabalhar em outro emprego, ok? Porém, fica com aquela sequela. E é justamente essa sequela de um burnout, por exemplo, que pode dar direito ao auxílio acidente. O que acontece? Para que uma sequela como o burnout dê direito ao auxílio acidente, você vai precisar provar que o burnout foi causado pelo seu trabalho, não pode ser um excesso de trabalho ou alguma situação extra, fora. Imagina uma pessoa que trabalha a semana inteira e final de semana ela tem um serviço extra. Se for esse serviço extra, o causador que chegou nesse burnout, nós vamos ter uma complicação ali. Talvez não seja possível receber auxílio acidente. Mas quando você pega aqueles casos clássicos de burnout por conta da empresa, então é possível sim receber o auxílio acidente. Vai precisar provar, então não é tão simples assim, eu tenho um diagnóstico de burnout aqui, vou receber auxílio. Não, você vai precisar provar que teve, que é acidente do trabalho. Quando eu digo acidente de trabalho, eu estou me referindo à doença do trabalho, tá? E vai ter que provar sim que ficou sequela, porque às vezes você se afastou, ficou ali 1 mês, 2 meses afastado, recebeu do INSS e graças a Deus voltou ao normal, não ficou nenhuma sequela, teve um tratamento eficiente, eficaz, que deu muito certo. Nesses casos onde você até ficou afastado, mas não sofreu com uma sequela, nesses casos você não vai conseguir receber o auxílio acidente. Combinado? O segundo tipo de sequela, que eu considero uma sequela invisível e pode dar direito ao auxílio acidente, são aquelas lesões por esforços repetitivos. Porque quem vê de fora não consegue enxergar ali o problema, às vezes a dor que a pessoa sente, a diminuição de força que ela sente, por conta dos esforços repetitivos. Sempre que eu menciono os casos de LER e auxílio acidente, eu lembro do meu pai. Meu pai foi bancário por 10 anos no Banco do Brasil, saiu, foi trabalhar como contador, até que se tornou advogado. E nesse período ele sofreu muito com lesão por esforços repetitivos no braço dele, no braço direito. E ele hoje recebe um auxílio acidente. Tardio, né? Ele começou a receber o auxílio acidente bem depois, porque só depois que ele virou advogado, na verdade, porque na época, isso em 2002, não falaram para ele que ele poderia receber o auxílio acidente. Ele só foi receber o auxílio acidente, para você ter uma ideia, a partir de 2016, depois de um processo judicial. Então, a LER
ela é uma sequela invisível, as pessoas não enxergam. Eu lembro do meu pai ficar um tempo afastado em casa por conta da LER e visualmente parecia bem, porque visualmente você olhava assim, pô, uma pessoa normal. Mas para o trabalho dele, que exigia que ele digitasse muito, né, bastante, na época ele era contador, ele não conseguia, sentia tanta dor que não dava. Eu tô falando aqui no caso das pessoas que digitam bastante, mas a LER, as lesões por esforço repetitivo, a DORT, né, elas podem acontecer, por exemplo, no ombro. Pessoas que trabalham com movimento acima do ombro. Desde uma pessoa que trabalha no estacionamento, ou que fica puxando o carro não, né? Dando direcionamento para o carro, fazendo assim. Essas pessoas também podem desenvolver esses problemas, e esses problemas podem sim gerar direito ao auxílio acidente. Então, se você conhece alguém que sofre dessas lesões ou dessas sequelas, tem essas sequelas invisíveis, se você sabe de alguém, já manda esse vídeo para essa pessoa ficar por dentro do direito dela. Nesse caso aqui, estou falando do auxílio acidente. Vamos para a terceira sequela, que é invisível. Problema de visão. Muitas vezes as pessoas que estão de fora não conseguem perceber, notar que uma pessoa tem um problema de visão. E se esse problema de visão foi causado por um acidente ou até mesmo por uma doença do trabalho, essa pessoa pode receber o auxílio acidente. Os problemas de visão que eu mais vejo que as pessoas conseguem receber o auxílio acidente são os casos de trauma que deixa a pessoa com visão monocular. Então eu sei de caso de inseto, que a pessoa estava dirigindo a moto, bateu um inseto no olho e acabou evoluindo para uma visão monocular. Eu sei de casos de uma pessoa que o caco de vidro um vidro quebrou próximo a ela, uma janela, e um caco de vidro entrou aqui, um caco pequeno, não foi coisa grande, mas foi o suficiente para deixar ela com uma visão monocular. Eu sei um caso mais difícil de provar, mas foi uma toxoplasmose adquirida no trabalho, e essa toxoplasmose deixou essa pessoa com visão monocular, mas é bem mais difícil provar que a toxoplasmose foi adquirida no trabalho, mas é uma hipótese que precisa ser analisada e estudada. Os casos de visão monocular, normalmente, eles têm uma maior chance de serem aprovados, porque a visão monocular, ela tira o campo de visão da pessoa, como nós temos, né? Então, a pessoa diminui bastante, se você fizer o teste e tampar um olho, você diminui esse campo de visão, o senso de profundidade também. Aqui, quando você está perto, talvez você não perceba tanto, mas se você estiver dirigindo um carro, por exemplo, você pode até perder ou se confundir de achar que o carro está longe ou está perto, alguma coisa assim, e você se confundir. Por isso que a visão monocular é comum da pessoa receber auxílio acidente. Só que atenção, no caso da visão monocular, todos os casos, na verdade, né, precisa ficar aprovado que é um acidente do trabalho ou um acidente fora do trabalho, mas que seja um acidente, que seja um evento instantâneo, uma pancada. E quando eu falo de acidente de trabalho, você tem que lembrar que a doença causada ou agravada pelo trabalho, ela é um acidente do trabalho, por isso a pessoa vai ter direito também de receber o auxílio acidente. Você deve estar curioso para saber como é que faz para dar entrada no auxílio acidente. Pessoal, para dar entrada no auxílio acidente, você tem basicamente duas opções. Você pode tentar sozinho, entrar no site do INSS, fazer o requerimento, ir para a perícia, ou você pode já desde o início contratar um advogado especializado para poder fazer o teu caso, cuidar de todo o seu caso. Hoje você tem a oportunidade de contratar advogados de qualquer lugar do Brasil, então você consegue ter acesso a advogados extremamente especializados, por exemplo, em auxílio acidente. E você consegue ter o seu caso nas mãos de pessoas ultra especializadas naquilo ali, tá bom? Eu vou deixar para você assistir um outro vídeo meu, onde eu explico tudo sobre o auxílio acidente. Tá aqui, a gente se vê lá nesse próximo vídeo. Tchau, tchau.